Começando mais um toque de bola para você, telespectador da TV Nova Nordeste. E a partir de agora a gente tem uma grande honra de receber conosco aqui um medalhista olímpico, 5 vezes campeão sul-americano, 10 vezes campeão brasileiro, campeão mundial. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Lasgra, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Júnior. É um prazer participar aí do toque de bola. Na verdade, esses 5 títulos sul-americanos e 10 brasileiros é na classe Tornado. Sim, porque se eu fosse falar todos os títulos que você teve aqui, acho que a gente acabava o programa e não conseguia. Somando outras categorias internacionais, são 10 títulos sul-americanos, 2 títulos mundiais e 23 brasileiros. Mas assim é a vela, né? É uma tradição de família, paixão, dedicação. E voltar aqui para o Recife, participar da Refeno, né? É uma regata muito simbólica. Na verdade é um prazer tê-lo aqui conosco em Pernambuco, né? E você falava do Rio de Janeiro, né? Aquele lugar não menos maravilhoso do que Fernando de Noronha, que é para onde vocês vão. É diferente, né? Acho que faz parte da vida de vocês, né? Noronha é um lugar bem diferente, como se fosse um ponto no meio do oceano, né? Pra gente ir lá. Como é que começou a tua vida no iatismo, Lázaro? O Rio de Janeiro é uma megalópole, né? Uma cidade enorme, com toda a sua beleza natural. É onde começou a vela no Brasil, no caso em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. Então tem muita tradição de vela, mas é um tipo de beleza diferente, é uma beleza urbana, né? No dia a dia, né? E Noronha é outra história, né? Noronha é um pedacinho do paraíso no meio do oceano, então participar dessa regata e você está lá fazendo a navegação para acertar, né, o seu rumo correto. Aí quando chega, né, aparece no horizonte ali, Fernando de Noronha, aquela marquinha no horizonte, você vai chegando, encontra aquele paraíso, é muito marcante. Mas na minha vida, a vela começou como um legado de família. O meu avô, de lado materno, ele era dinamarquês, né? Então, povos dinamarqueses, escandinavos, vikings, têm tradição náutica, aquela cultura tipo de povos vikings, né? Intimidade com o mar e navegação, chegou no Brasil nos anos 20. Então foi um dos precursores da vela de competição no nosso país. Meus tios, chamados Axel e Eric Schmidt, foram tricampeões mundiais nos anos 60. Então nós tivemos no avô um exemplo de paixão pelo mar e nos tios de ídolos, né? Então, embora o meu pai fosse um servidor público federal, nós tínhamos essa vontade de algum dia ser alguém no mundo da vela, perseguindo, né, nossas ambições e sonhos, e chegaram. E como é que foi esse começo? O seu irmão, 4 anos mais velho que você, ele te puxou para a vela, vocês entraram juntos, como é que foi esse início? A gente entrou praticamente junto, mas eu era muito pequeno, então o meu irmão Torben e o mais velho, que é o Axel, começaram a competir antes. Eu estava ainda um pouco dividido de que esporte que eu ia praticar, porque a gente, filho de militar, morava em vários lugares do Brasil, mas foi morando em Brasília nos anos 70 que o Torben começou a competir na vela, a despontar. Em 78 ele foi campeão brasileiro juvenil da classe Snipe e foi campeão mundial juvenil, então ele resolveu viver da vela. Aí eu vi no irmão aquele exemplo, aquela referência, quero ser igual. Então quando também fui morar mais tarde em Niterói e fazer dupla com meu irmão, começou toda uma vontade de querer viver, né, do vento. E fomos campeões mundiais em 83, e aí começaram, né, nossas participações olímpicas desde Los Angeles, 1984. E você falou que era a beleza muito grande lá em Noronha, né? Dá tempo de você curtir a beleza durante o trajeto? Como é que você se diverte? Porque assim, uma das melhores coisas da vida é você fazer o que você gosta, né? E eu cito nas palavras suas, você falava na coletiva agora há pouco, que você tem amor pelo que faz. Então dá tempo de você curtir aquilo ali, dá tempo de olhar para o lado e dizer, oh, que paisagem linda, ou não, a concentração é total? É amor e paixão, porque a gente ama navegar. Então, entre Recife até Noronha, você só vê mar. Sim. Mar e ondas e ventos, em vez de quando, né, uma gaivota. Mas para quem curte velejar, cada ajuste das velas, a tua concentração para tirar do barco o máximo de velocidade, dá prazer. Quando você vê que você conseguiu exceder um pouco o limite da velocidade do barco, tentando fazer ele navegar melhor, então isso já dá muito prazer. Mas quando você chega em Noronha e encontra aquele paraíso e para o barco e joga âncora e enfim pode dar aquela relaxada, é uma delícia. Dever cumprido, né? Sendo que no primeiro ano, quando eu participei da Refeno... 99, né? Foi em 99, né? Naquele Trimarã, Bahia.
eu tinha um calendário super apertado, então nós terminamos a regata nascer do sol, então chegamos em menos de 20 horas, e aí horas depois eu peguei o avião, decolei e fui embora. Dá para aproveitar um pouquinho lá de Noronha, aí não aproveitei nada. Já em 2013 e 2014 eu passei 2, 3 dias. Agora esse ano eu vou passar 4 dias lá. Uma coisa boa. Para poder, aquilo ali é tão bonito, né, que não pode desperdiçar, né? Eu tive em Noronha e tive a felicidade de encontrar lá com o Juninho Pernambucano. Certo. E ele falava para mim que é uma das praias mais belas do mundo, né? E olha que ele é um cara rodado, você também é um cara que rodou muito no mundo, ele falava isso. E sobre esse ano especificamente, Hilário? Aquela praia ali da Baía do Sancho, né? Sancho aquilo é uma das coisas mais bonitas do mundo. Foi o que ele falou para mim. Aqui aquela no mesmo. Brasil, das praias mais bonitas que eu conheço, se eu fosse destacar 2, seria aquela, né, ali do Sancho, e lá em Alter do Chão, em Santarém, no Pará, que também é uma beleza diferente, lá em pleno Rio Tapajós. Pelo amor que você tem à sua terra, eu achei que você fosse falar lá de Niterói, entendeu? Lá do Rio. Não, Niterói tem coisa bonita, né? Itacoatiara, em Niterói é bonita, né? Mas é uma praia bonita como tantas outras no Brasil, que a gente não pode desprezar, jamais. E falando da regata, né, desse fim de semana, você está com o barco Mererê, não é isso? Com alguns... chama-se Moreré. Moreré, isso. Com alguns integrantes bem especiais, e você conseguiu arrastar o Guga, rapaz, um representante pernambucano para estar no barco. Como é que foi isso? Esse ano a gente veio numa questão muito mais relaxada, ou seja, é um barco de cruzeiro, um barco de passeio, compete naquela categoria aberta, os barcos não medidos. Ele é um barco de cruzeiro que pertence ao empresário do Rio de Janeiro, que é o Flávio Andrade, um bom amigo, bom velejador. É um veleiro de 57 pés, mas é um veleiro de cruzeiro, um veleiro de passeio. Ou seja, não é um barco... A principal característica é qual, Lázaro? Ele tem uma velocidade maior? Menor. Não é um barco propriamente veloz, é um barco muito pesado. Ele pesa cerca de 26 toneladas vazio, sem a tripulação. São 11 tripulantes a bordo, mas são tripulantes bons. A bordo do barco a minha esposa Renata, o Kiko Pelicano, que foi parceiro meu, bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, participou com o Torben da regata Volta ao Mundo, Volvo Ocean Race no Brasil 1. Dentre os tripulantes, o Henrique Haddad, especialista em match race, e representou o Brasil no Rio 2016 na classe 470. E nós conseguimos, como adesão de última hora, o Guga, ídolo da vela oceânica pernambucana. E me diz uma coisa, falando das Olimpíadas em si, falando um pouco mais da tua carreira agora especificamente, 2 medalhas de bronze, né, em Olimpíadas, as 2 conquistadas na última regata, com muita emoção, né? Tem que ser assim, sofrendo mesmo, como é que foi isso? Júnior, era uma época onde nós não tínhamos o menor apoio oficial de governo federal, não havia Ministério do Esporte. O apoio do Comitê Olímpico Brasileiro acontecia quando acontecia na reta final da Olimpíada, enquanto que as equipes internacionais já tinham uma estrutura de apoio, treinamento e profissionalismo muito mais elevado. Então era quase que uma utopia chegar à Olimpíada assim. Certo. Então a gente sabia que a gente chegava numa situação muito mais precária, sem participar do circuito internacional, chegava na Olimpíada com um azarão. Então você tinha que entrar ali desafiando a lógica. Vocês não eram favoritos? Não derrubando os preconceitos. Vela é esporte de elite, é esporte de bacana. Sim. É o esporte que deu ao Brasil o maior saldo de medalhas de ouro. Então você está ali, né, contrariando realmente a lógica. Então chegar na Olimpíada assim, tentando dar o nosso máximo, tentando acreditar num sonho e ter realizado 2 vezes em ser medalhista olímpico e após o acidente voltar a competir e tornar-me campeão mundial, que foi em 2015, eu acho que foi uma coisa muito gratificante para quem dedicou a vida com paixão ao esporte. Existe estratégia dentro da vela? Sim, mas nas Olimpíadas, qual foi o principal fator para vocês vencerem, chegarem em 3º lugar na Olimpíada? Foi estratégia, foi a capacidade do barco, foi o talento de vocês? Como é que você viu esses resultados? A Olimpíada é uma competição que difere de campeonatos mundiais. Quando você na vela participa de campeonatos mundiais, tecnicamente é até mais difícil o mundial. São muito mais barcos, mais países, então a disputa é maior. E quando você é campeão mundial, a repercussão que dá para dentro da modalidade é grande. Mas no país do futebol, ser campeão mundial de vela, no Brasil, a repercussão é mínima. A medalha olímpica é diferente.
Independe se a medalha veio da ginástica, do judô, da natação ou da vela do futebol, ela tem um peso igual. Você vai mexer com a autoestima do povo brasileiro. Ao conquistar uma medalha, a tua história de vida, a sua dedicação, vai mexer com autoestima, com orgulho nacional. Então aí o jogo de nervos é muito maior. As pessoas se sentem muito mais pressionadas por um resultado. Então você preparar, né, a sua forma de pensar, a sua concentração, a frieza, o foco no resultado é fundamental. Existe alguma diferença entre a medalha que você conquistou em 88 em Seul para de 96 em Atlanta, ou para você o sabor foi o mesmo? 88 foi a primeira medalha, então contrariando a lógica, e numa Olimpíada que foi a Olimpíada marcada historicamente com as condições mais severas de mar e de vento. Nunca velejei na minha vida com tanto vento, então tinha um aspecto de segurança envolvido. E então a gente foi crescendo ao longo daquela Olimpíada, a preparação física e técnica minha e do Clínio foi adequada, e o Brasil conquistou as 2 medalhas de bronze, né? A gente na classe Tornado e o Torben com o Nelson Falcão na classe Star. Atlanta 96 foi diferente, por quê? Depois de Seul, nós chegamos a uma liderança de ranking internacional, sobretudo o Torben com Marcelo Ferreira na classe Star. As últimas 3 competições antes de Barcelona eu venci as 3, e foi a Olimpíada marcada pela nossa frustração. Era quando exigiam que os irmãos Grael eram favoritos, fossem conquistar medalhas, e a gente foi mal naquela Olimpíada, por condições climáticas, erro estratégico. Eu fui 8º lugar, o Torben foi 11º, o resto da vela do Brasil foi pior do que a gente, então a vela caiu numa depressão pós-Barcelona. Então voltar para Atlanta com uma equipe ciente das suas possibilidades, unida, coesa, faca nos dentes, e lá o Brasil teve 2 medalhas de ouro e 1 de bronze. Foi a primeira vez que o Brasil foi o país número 1 da vela mundial, batendo os americanos em casa, que tem 1000 vezes mais velejadores do que no Brasil, competindo na raia deles. Os espanhóis, que tem como padrinho da equipe olímpica de vela o rei deles, o rei Juan Carlos, que é um grande apoiador da vela espanhola. Os britânicos, que investem milhões de libras em pesquisa, em ciência, em tecnologia aplicada à vela. Foi um momento sublime para a vela brasileira, a vela nacional. Foi a hora da superação, da volta por cima. Foi a hora que marcou muito um capítulo importante da vela brasileira. Foi similar ao que o Guga fez no tênis? Foi similar, né? Foi similar. Tudo bem que o Guga, a repercussão é muito maior, o tênis é um esporte individual, a repercussão foi muito grande. Ele é um grande amigo, um grande ídolo, tenho muito respeito e profunda admiração porque ele fez. Ele é um grande campeão, para ele eu tiro o chapéu. Eu confesso que eu tenho um exercício de atualizar o meu maior ídolo no esporte. Eu sou louco por esportes, a gente vive disso já há muitos anos. E o Guga, ele ultrapassou os outros que eu tinha até o momento, e ele conseguiu chegar lá no topo. Para mim, o Guga no tênis, no futebol, o Zico. Eu acho o Zico um exemplo de conduta, de atleta, de personalidade. O automobilismo, que eu sempre torci, né, e acompanhei. Poxa, Fittipaldi, Piquet. Seu maior ídolo de todos? Ayrton Senna, eu acho que talvez seja o mais marcante de todos, né? Vamos fazer um intervalo rápido, a gente volta já já para você falar um pouco mais do acidente que aconteceu na sua vida, da sua experiência política e da importância da sua família na vela, em toda a sua história, toda a sua carreira. De volta com um toque de bola para a gente falar dessa carreira maravilhosa do Lázaro Grael. Confesso que é um ensinamento, né? Porque ele ensina para a gente o que é a vela e ensina o que é viver por tudo que ele viveu na sua vida, né? Eu fiz uma entrevista com a Yane Marques, ela é nossa pentatleta, né, representante do nosso estado aqui pernambucano, e ela me falava sobre essa questão de Olimpíada, né? Ela disse: Júnior, quando eu ganhei a medalha olímpica, eu achei que o mundo fosse se abrir para mim, e eu percebi que melhorou muita coisa na minha vida, mas a dificuldade que eu tinha para patrocínio, ela não acabou, ela continuou existindo. E aí já entrando nessa parte da política, né? O que é que pode ser feito na parte da política? Por que que um campeão olímpico, um medalhista olímpico, tem tanta dificuldade para conseguir um patrocínio depois de tanta luta? Porque assim, eu não ouso nem me colocar no lugar de um medalhista olímpico, porque o sacrifício deve ser enorme para você conseguir fazer isso.
Olha, Júnior, a gente ainda vive na monocultura esportiva do futebol. É o país do futebol por uma questão cultural, não que não seja um esporte importante, acho que é o mais importante, mas não pode ser o único. E você viver do esporte olímpico no Brasil é para poucos, não é fácil. As modalidades que têm menos reconhecimento popular, dificuldade de patrocínio, e a vela é uma delas, então é um exemplo disso. Então eu entendo perfeitamente o que passou pela Iane. Ela foi precursora brasileira no pentatlo moderno. Ninguém nem sabia o que era o pentatlo, quais são as 5 modalidades esportivas do pentatlo, e ela é uma super pentatleta, um exemplo de superação. Mas eu entendo a frustração de você chegar no pódio olímpico, receber a medalha, perceber a admiração nacional, mas não conseguir converter isso numa sustentabilidade esportiva. Ela recebeu sim a Bolsa Pódio Internacional do Ministério do Esporte, apoio do Exército Brasileiro, mas daí para poder conseguir viver exclusivamente do esporte, falta. É difícil você sustentar uma família vivendo da utopia do esporte olímpico. Então essa decepção que ela viveu, eu entendo perfeitamente, que eu passei por isso algumas ocasiões, mas há de mudar. Eu acho que se o Brasil quer ser uma potência olímpica, isso foi um desejo nacional, dito por chefe de Estado, pela imprensa, nós temos que ter coerência no nosso trabalho. Um trabalho que começa valorizando a educação física na escola. O Brasil está fazendo um caminho inverso. O ensino médio agora, a reforma do ensino médio tornou a educação física matéria opcional, que eu acho que isso é um retrocesso muito grande. Nós temos que melhorar, fortalecer o trabalho de formação de atletas. Esse é o trabalho do Comitê Brasileiro de Clubes, tem que ser o trabalho das Forças Armadas, das ONGs, né? E sobretudo, da estrutura educacional, escolas públicas e privadas, para você ter uma base maior de atletas e você poder então mexer no modelo de gestão e governança do esporte e melhorar a qualidade da gestão de recursos públicos. Então é um momento de repensar o esporte brasileiro, fazer uma revolução no sentido positivo, porque o que não pode é ter feito uma Olimpíada. O Brasil cediu o maior evento da humanidade, que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, passar essa agenda e dizer, deu, agora tem outras prioridades e não vou mais investir no esporte. Seria um equívoco histórico. Você foi secretário nacional de esportes, né, do governo Fernando Henrique. A gente, quando assume um cargo político, a gente sempre entra com muitas ideias do que a gente pode fazer, o que a gente pode tentar melhorar. Você saiu satisfeito com o seu trabalho? Você acha que poderia ter feito mais? Você acha que fez tudo que podia e infelizmente não conseguiu fazer por conta da estrutura? Qual o sentimento que você saiu da Secretaria Nacional de Esportes? Eu saí satisfeito no sentido de tentar dar uma contribuição, e naquele período muitas conquistas aconteceram. Nós resgatamos os Jogos Estudantis Brasileiros, estava parado por 8 anos, vieram as Olimpíadas Colegiais, aprovamos o esporte como meio de inclusão social pelo Ministério da Justiça e reconhecimento do Conselho da Criança e Adolescente. Foi aprovada a Lei Agnello Piva, a Lei de Importação de Material Olímpico e Paralímpico. Ali houve a captação dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Muita coisa foi feita, mas quando você entra na vida pública, e aí atuando no meio político, é difícil. Claro que é difícil. Você entra todo com idealismo e encontra restrições orçamentárias, uma burocracia infernal e intromissão política partidária. Então essas são componentes que você enxerga como restrições, dificuldades, mas eu saio com o sentimento que houve um dever cumprido, mas seguramente você sai também com uma ansiedade de poder sentir que poderia fazer muito mais que não foi feito. Mas eu acho que tem que ter a coerência. Outros gestores vieram, fizeram mais ou fizeram menos. O que eu acho é que a gestão esportiva no Brasil, quase sempre nas prefeituras, governos estaduais e Ministério do Esporte, é um loteamento político. Então o governo, o poder executivo, em busca de apoio no poder legislativo,
e faz aquele jogo de toma lá da cá, distribuição de cargos e barganhas, aquele partido que está insatisfeito. Então tá, vou te dar a Secretaria de Esportes aí. Está errado. Eu acho que tem que ter mais meritocracia, tem que, né, gerir o esporte quem tem compromisso e história com o esporte. A Yane Marques hoje é secretária aqui, Sim, sim. Isso eu vejo uma virtude, é um caso raro. Tomara que ela faça uma ótima gestão. E seguindo essa linha, a gente vive um momento político muito difícil no Brasil, né? E a gente vive um momento onde a gente quer ver novos líderes, novas pessoas entrando para a política, e de repente a gente vê um Romário, que é um senador da República, que talvez seja candidato lá no Rio. A gente vê o Bernardinho também, que se filiou a um partido político. Aquele judoca João Derli hoje é Derli deputado federal e faz uma ótima atuação. É um parlamentar atuante, defende o esporte aí com ferro e fogo. De forma geral, sem entrar especificamente em qualquer uma dessas personalidades, você vê com bons olhos o esportista entrando na política brasileira? Eu vejo porque o Brasil vive hoje uma crise institucional sem precedentes. É sobretudo uma crise de ordem ética, cívico e moral. À medida que há uma falência múltipla das nossas instituições, há uma perda de crença no poder executivo, legislativo e judiciário, muito mais ainda no sistema político partidário. Me desculpa, um país que tem 32 partidos políticos, fora outros pedindo registro em TRE e TSE, é porque não tem nada. É uma sopa de letrinhas, cada partido não quer dizer coisa nenhuma, vão trocando de nome a cada eleição para criar um novo rótulo, uma nova imagem, porque já queimou o filme antes. Então, dentro desse contexto do sistema desacreditado, cria o espaço para que pessoas que não estão contaminadas pelo sistema político partidário entrem na política. Então, o Bernardinho, por exemplo, ele para mim é um exemplo de cidadão, atleta medalhista olímpico, pai de atleta medalhista olímpico, de marido, de empresário, formado em direito, em educação física, cara limpa, ficha limpa. Então, por mais que ele não tenha experiência administrativa pública, é uma pessoa muito mais capacitada no aspecto ético e moral do que muitos que já estão por aí. Então não é só no esporte, na cultura, né? Então eu vejo lá o Luciano Huck se articulando para sair alguma coisa candidato. Tomara que os brasileiros de bem tenham interesse em participar da vida pública. Hoje em dia o que a gente percebe de forma geral é o oposto, é ojeriza a participar da política, porque você acha que você não vai mudar a política e ela pode te estragar. As pessoas fogem e têm medo. Para esses que têm coragem, eu bato palmas. Muito bacana mesmo. Bernardinho na política, eu acho que ele pode um representante do povo realmente. Tomara, verdade. Falando um pouco do acidente, Lars, que você teve em 98. Você foi medalhista em 96, em 98 você sofreu um acidente. E o que é que mudou na sua vida e como é que você reagiu a esse acidente? Eu acho que é um legado que a gente pode deixar para quem está passando por algum problema dessa natureza ou quem passou em algum momento na sua vida por isso. Júnior, eu estava no auge da minha carreira. Eu era recém-medalhista olímpico, minha segunda medalha, sonhava com a medalha de ouro que poderia vir ou não em Sydney 2000, quando houve o acidente. A minha vida mudou completamente. Primeiro foi lutar pela vida, não mais por troféus e medalhas. Passei por um período crítico, luta pela vida ou morte, 10 cirurgias passando por anestesia geral em cada uma dessas 10 cirurgias, reencontrar um sentido para a vida. Então foi uma fase de me reencontrar. Mas nada na vida é por acaso. Isso estava no meu caminho, não há por que eu lamentar, falta de sorte. Esquece, passou, a minha vida continuou, eu voltei a construir, atuei na gestão pública, fizemos o projeto Grael em Niterói, que passado agora 19 anos eu vi ex-alunos nossos que já são árbitros internacionais, o outro é campeão mundial de vela, que é o Samuel, o outro é oficial da Marinha do Brasil, Legal. Outro é comandante de barcas lá no Rio de Janeiro, citando apenas alguns exemplos. É gratificante ver como que o nosso esforço de vida, a nossa dedicação pode mudar a vida de algumas pessoas. Vida continuou, não pelo acidente ou pela minha amputação, eu tornei-me uma pessoa menos feliz. Mudou, claro, tive algumas restrições
em termos de mobilidade. Até a minha carreira na vela teve que mudar, eu abandonei a classe Tornado, que pela configuração do barco eu não poderia competir. Estou de volta às competições, estou feliz, né, participando aqui da Refeno. E voltou, né? Voltou a velejar, né? Isso é muito bacana. A gente tem que seguir a vida, apesar de qualquer dificuldade que possa passar por nossa vida, né? Claro. Para a gente finalizar, Lares, eu queria que você falasse um pouco da sua família, da importância da sua família, né? E como é que foi você ver a sua sobrinha, né, Martina, ganhar essa medalha lá no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio e confesso que eu fiquei frustrado de não estar lá na Bahia para ver. Foi lindo, aquilo foi maravilhoso. E como é isso, assim, de você... Porque assim, você não fica muito longe não torcendo com quem está ali. Não é melhor estar na frente do monitor, não? Ou tá ali pertinho olhando é melhor? Como é que você viu aquele dia tão importante? Naquele momento, eu não estava na praia, eu estava justo no monitor, eu e o Ernesto Lacombe, comentando lá no núcleo da Rede Globo, fazendo a parte de comentário da regata. Então estava eu e o Lacombe ali narrando e comentando a regata. Quando eu vi aquela perspectiva de ganhar ou perder, o Brasil não tinha nenhuma medalha na vela. Então é na linha de chegada, conquistar a medalha de ouro, vinda de uma sobrinha e de uma outra super velejadora, a Caiana, foi emocionante. Como você disse, a família eu acho que tem um papel fundamental. É a célula básica da sociedade, a família, eu devo muito a ela. A minha mãe que deu pelo lado da família dela a nossa cultura náutica, a cumplicidade com o vento, a paixão pelo mar. O meu pai, um patriota orgulhoso, um coronel do Exército que nos encheu de orgulho, né, e vontade de lutar. Então, tios que foram campeões mundiais e o Torben, que para mim é um ídolo do esporte olímpico brasileiro, e ter o privilégio de tê-lo como irmão. Acabamos de velejar a semana passada no Canadá, fomos a medalha de bronze juntos no mesmo barco, num título internacional na classe 6 metros. Então é poder fazer aquilo que a gente gosta, a gente deve muito à família. Mas obrigado pela sua participação aqui, Pernambuco. Devo muito à minha esposa Renata, que também. É quem também, poxa, desses anos todos me apoiou, me sustentou, né? Ela criou um alicerce para que eu tivesse equilíbrio e voltar a competir. Família é tudo. Obrigado por você estar aqui em Pernambuco, né, nos prestigiando pela 4ª vez aqui na regata. É um prazer enorme e saiba que seu pai foi orgulho para sua família e você é orgulho para todo o povo brasileiro por tudo que você fez pela sua vida, pela sua carreira. Obrigado, Lares. Obrigado a você, Júnior. Obrigado ao Toque de Bola, a todos vocês, né? Desejando bons ventos e até breve. O Toque de Bola volta no próximo sábado às 7h30 da noite com outro convidado especial. Boa noite para todo mundo, bom fim de semana. Valeu.